1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Vamos orar? Amém? Solta sua Bíblia aí nesse momento. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus, essa pessoa abençoada por Deus. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, nome que tem poder e autoridade para romper com grilhões, para fazer, meu Deus, com que o mal seja rompido, seja destruído toda a força das trevas. Meu Deus, sobre esse nome que nós lançamos, meu Deus, a nossa fé e a nossa confiança, e que vai nos abrir o entendimento para compreender a tua boa e perfeita vontade. É diante de ti, meu Deus, que nós oramos nesta hora, Senhor, e nós clamamos, meu Deus, pela tua presença, o teu agir em nós, que nesse momento, Pai, nenhum pensamento venha roubar aquilo que o Senhor deseja colocar dentro de nós, a fim de nos transformar, a fim de nos aperfeiçoar e de nos tornar, Senhor, para Deus, melhor ainda, Senhor. Estende as tuas mãos nesse momento, Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer dor, enfermidade, meu Deus, que possa estar atrapalhando o bom fluir do teu Espírito Santo, Pai, o agir da tua palavra em nossos corações, pois o que nós precisamos é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra que abre o mar, é a tua palavra, meu Deus, que abre portas, é a tua palavra que tem poder e tem autoridade, Senhor. Não são, meu Deus, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, mas sim, meu Deus, o teu poder que predomina e que prevalece, Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, Jesus. Bom, graças a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Eu gostaria nesta noite de estar então compartilhando com vocês. E o tema desta mensagem é como lidar com as tentações. Eu sei que ninguém aqui vai poder dizer, mas eu não sou tentado nada, eu não sofro nenhum tipo de tentação. Meus amados, todos passamos por tentações, todos temos tentações, em todo tempo e em todos os lugares. Tentações, irmãos, elas nos levam contra a vontade de Deus. Tentação nos leva também a sair da presença de Deus. Tentação visa nos afastar de Deus. Agora, tentação não é pecado. Eu estou sendo tentado, eu estou pecando? Não, eu estou sendo tentado. Você está sendo tentado. A questão é quando nós cedemos, quando nós permitimos que a tentação ela ganhe espaço na nossa vida. A realidade é que nós não queremos pecar, nós não desejamos pecar, nós não desejamos nos afastar de Deus. O que nós queremos é mais a presença de Deus, é nos achegar mais a Deus, nos aproximarmos mais do Senhor. Esse é o nosso desejo. Razão porque estamos nesta noite aqui é porque nós queremos chegar mais perto dele, queremos mais de Deus para a nossa vida. Porém temos tentações, porém enfrentamos tentações. Quando, por exemplo, pecamos, nos sentimos miseráveis, nos sentimos indignos, impuros, porque, irmãos, a tentação ela leva a pessoa a um momento na vida de perda de relacionamento com Deus. Agora, todos nós, irmãos, somos tentados todo tempo, em todo lugar. A tentação ela não é pecado, mas alimentar a tentação, ela vai conduzir, vai levar alguém à morte. Por exemplo, como é que Jesus iniciou o ministério dele? Jesus iniciou o ministério dele sendo batizado nas águas, e naquele momento desceu sobre ele
Espírito Santo, como forma de um pombo, conforme a Bíblia nos diz no livro de Mateus, conforme também diz lá em Lucas. Agora, logo depois que Jesus foi batizado, confirmado então por Deus, e Jesus tem chamado, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Para aí, mas Jesus ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. Então quer dizer que eu também posso ser conduzido para um deserto para ser tentado. Deserto é lugar de tentações. Deserto pode não ser aquele deserto geográfico, mas sim um deserto espiritual. Quando as portas se fecham, quando os problemas se avolumam, quando as crises se agigantam, parece que realmente estamos passando por um deserto. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a palavra de Deus nos menciona a respeito da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3: O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7: Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrares me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Então o diabo deixou, vieram anjos e o serviram. Sempre após uma tentação, ou nós vamos ser servidos por anjos, ou vamos ser servidos pela tentação. Ou a tentação vai encher a nossa vida por um instante, por um momento, ou nós seremos servidos por anjos. A Bíblia menciona, meus irmãos, que logo após a tentação, Jesus ele foi servido por anjos. Por que nós somos servidos? Qual é a nossa fome? A nossa fome é espiritual. A nossa fome é com as coisas de Deus. Ou a nossa fome é daquilo que o inimigo lança. Por exemplo, as tentações que o inimigo lança é um prazer de curto tempo. É uma satisfação momentânea. Quem sabe por alguns minutos, horas ou dias. Mas a satisfação e a alegria que Deus traz ao nosso coração é eterna. O diabo promete, irmãos, uma coisa que é temporária, mas o que Deus promete para nós é eterno. Jesus nos promete eternidade. Jesus não diz: olha, me adora, me busca, eu vou dar uma sensação sobre a tua vida que vai ser muito boa. Não. Jesus, irmãos, ele promete sim estar conosco e de nunca nos deixar, de sempre estar conosco. Então veja bem que Jesus, irmãos, ele é tentado a primeira vez, é tentado a segunda, a terceira, mas a maneira como Jesus elimina a tentação é no momento que ele diz: retira-te, Satanás. Porque nós temos, meus irmãos, a autoridade, e nós temos também o poder da decisão, dizer: retira-te, eu não quero nada, não quero nada contigo, meu negócio não é contigo, o meu assunto é com Deus, o meu assunto, o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Mas o tentador, ele nunca vai deixar de tentar. Quem
capacidade de raciocinar, de pensar e então cair na isca dele. Assim é a isca de Satanás. Meus queridos, a tentação ela vem, certo? E Jesus enfrentou no ministério dele. Agora, é muito importante nós sabermos porque Jesus enfrentou e Jesus venceu. Mas Jesus venceu, irmãos, passando por todos os limites. Jesus estava com fome. E qual é a tentação que o inimigo dá? Pão. É pecado transformar pedra em pão? Não. Alguém vai ali e transforma a farinha em pão. Alguém vai ali, junta os ingredientes e faz um bolo, faz alguma coisa boa, saborosa. Não é pecado. Agora o pecado foi, Jesus está pensando nele, em satisfazer a si mesmo. Enquanto que muitos estavam passando fome, necessidade, a tentação de levar a satisfazer a si, a entrar no egoísmo e não pensar no reino. Também pela proposta de aceitar alguma coisa do inimigo, mesmo que o inimigo ofereça um bom trabalho, um bom emprego, mas para isso você vai ter que mentir, você vai ter que enganar, você vai ter que roubar, você vai ter que agir de maneira fraudulenta. Então sim, então vai. Muitas vezes, meus irmãos, os caminhos que o inimigo oferece são caminhos fáceis, são caminhos que o retorno é imediato, é bom, o lucro é grande, mas os caminhos para isso, meus irmãos, não são os caminhos divinos. A palavra de Deus mesmo diz: não são os vossos caminhos, meus caminhos. Eis que os meus caminhos estão muito mais elevados do que os vossos, é o que nos diz a palavra de Deus lá no livro de Isaías. Então, Jesus, irmãos, ele começou o ministério dele com tentação. O tentador se aproximou. E eu quero dizer nesta noite que todo aquele, meus irmãos, que tem um chamado é tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1: então foi conduzido Jesus ao Espírito pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Todo aquele que tem um chamado de Deus, tem uma vocação de Deus, ele repassa por um processo de tentação. E a tentação ela vem, ela vai chegando. Jesus foi tentado, o ministério dele ia começar, a tentação veio. Se você é tentado, eu quero dizer, meu irmão, bendito seja Deus. Se você é tentado, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito através da tua vida. Porém o inimigo, ele deseja de alguma maneira, de alguma forma, romper, fazer com que você não avance, fazer com que você não progrida. Agora, como é que nasce a tentação? De onde vem? A tentação, meus irmãos, a Bíblia diz, lá em Tiago, na epístola que Paulo escreve a Tiago, no capítulo 1, versículo 13, diz: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Ninguém pode dizer, olha, eu estou sofrendo uma tentação, mas é Deus que está me tentando. Não, irmãos, Deus não tenta ninguém para o mal. Deus não produz tentação na gente. Deus não nos induz para a tentação. Um pai já vai dizer para o filho: filho, pega um prego e coloca naquela tomada ali. Não, o pai não vai fazer isso para um filho. Deus não vai fazer isso também. Agora, quem não deseja o teu bem, quem não deseja que tudo vá bem na sua vida, sim, vai te tentar. Porque ele sabe que cedendo à tentação, haverá um afastamento de Deus, haverá um esfriamento na vida espiritual, haverá perda de temor e haverá um esfriamento. Agora, a Bíblia diz no versículo 14 ainda: cada um, porém, é tentado, quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, em nós o mal está gerado. Tem uma turbina que produz o mal dentro de nós. E essa turbina que produz o mal, esse mal que ele está intrínseco na nossa vida, vai estar sempre procurando, desejando as coisas que são contrárias à lei de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Então, Tiago ali nos diz: cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É a minha concupiscência, é o pecado que está enraizado na minha vida, que tem um imã que me atrai ao mal, que atrai as coisas erradas.
Também a Bíblia diz em 1 Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína da perdição. Nossas escolhas nos levam às tentações, são as escolhas que eu faço, quando na realidade muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas para não ser tentado, irmãos. Isso na vida espiritual é lucro, porque é o relacionamento com Deus. Se por exemplo no trabalho você ganha bem, mas ali você está sendo tentado naquele trabalho, e você sabe que não vai conseguir resistir, não vai ter forças para resistir. Se você então, como homem de Deus, como mulher de Deus, servo de Deus e serva de Deus, não quer cair, você vai ali, pede as suas contas, você não vai ser tentado ali naquela área, naquele lugar, porém você ganhou, porque você abriu mão. Você perdeu aqui segundo aos olhos do mundo, segundo os recursos do mundo, mas aos olhos de Deus você ganhou, porque você se guardou, você se protegeu. Nós vamos usar aqui o exemplo de José. José, por exemplo, estava lá no Egito e ele foi cobiçado. A sua patroa cobiçou ele para manter o relacionamento com ele. Mas a Bíblia diz que ele sempre se esquivava, sempre fugia. Ele era um escravo, ele não poderia sair dali. Até que por fim, a Bíblia menciona que a mulher de Potifar forçou ele, agarrou ele, segurou ele, e ele escapou, deixou a roupa na mão dela e saiu dali. E ela pegou, a Bíblia menciona que ela começou a gritar, disse: olha, esse hebreu tentou me violentar, esse hebreu se passou. Porém na realidade era ela que estava errada. Na realidade, o que aconteceu, ele não cedeu à tentação. Jovem ainda, carregado com seus hormônios, mas ele não cedeu à tentação, e ele se manteve puro. Agora, como é que termina a vida dele? Quando resistimos, meus irmãos, à tentação, o final lá adiante vai mostrando a nossa vida e a idoneidade e as bênçãos que nos esperam. Muitas vezes a bênção está para chegar, mas por causa de não conseguirmos vencer a batalha, vencer aquela luta, vencer aquela tentação, as portas vão se fechando. Quando nós conseguimos vencer, irmãos, nós vamos mantendo aquela firmeza em Deus. E é uma das coisas que nós precisamos manter, irmãos, é a nossa firmeza. Porque através da nossa firmeza que a fé vai se manifestando. Não adianta somente dizer: eu tenho muita fé, mas eu viver uma vida de pecado, uma vida contrária ao querer de Deus. Não adianta eu dizer: olha, eu tenho fé extraordinária, mas isso, irmãos, não está dentro do contexto, num parâmetro geral das Escrituras, da Palavra de Deus. A nossa cobiça nos leva a pecar, as nossas escolhas nos levam a pecar. A tentação também se manifesta, são nos desertos da vida. Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz assim: não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Deserto. E que são esses desertos? Quais são esses desertos? É aquela pessoa que conseguiu largar as drogas, conseguiu largar, os vícios que tinha, as prisões da sua vida, porém um dia as coisas começam a dar errado. É um problema aqui, é o carro que queimou, que estragou, foi demitido, chegou em casa, o cônjuge, a esposa ou o esposo brigou, o filho também brigou, e aí está dando tudo errado, está desmoronando em volta dele, em volta dela. E aí resolve o seguinte: quer saber de uma coisa? Está dando tudo errado, vou voltar para a minha vida passada, vou fazer aquilo que eu fazia, vou fazer uma vez só. E são as desculpas de Satanás, e as desculpas do inimigo. São as 3 frases que o inimigo gosta de lançar para a gente: só dessa vez, só desta vez, e nunca mais. E a pessoa vai. E é nesta forma, irmãos, nesse momento, que o deserto da vida vai se manifestando, as coisas estão dando errado, a pessoa vai como uma fuga. Na realidade,
você não vai ouvir audivelmente o inimigo dizer para você fazer o que você quer, mas o desejo vai ser incitado dentro de você para fazer aquilo que não é. O inimigo, irmãos, ele vai fazendo uma pressão, e a pressão vem na mente, e ela vai cair para o coração. Se você não estiver vigiando, se você não estiver na graça, se você não estiver buscando a Deus cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir vencer. E essa batalha, a batalha da carne e a batalha do Espírito, que o apóstolo Paulo nos fala, a guerra entre a carne e o Espírito, a vontade de agradar a Deus, mas o inimigo ali soprando, vai, faz aquela vez, te vinga. Ele deseja de uma vingança, a tentação de se vingar, a tentação de verificar as situações e tirar a limpo certas coisas, deixar a ira se manifestar, deixar o temperamento se abalar e fazer um grande estrago. É quando você tem razão, mas você sabe que a Bíblia diz: se bater do lado tem que oferecer o outro. Se mandar caminhar uma milha, vai duas, mas aquela tentação, não, eu estou no meu direito, eu exijo o meu direito. Na realidade, meus irmãos, a Bíblia manda nós caminharmos a segunda milha. Você tem razão, a razão está toda do seu lado, mas você, gentilmente, você abre mão por um princípio divino, Jesus em nós, Deus trabalhando em nossa vida. Não, mas comigo não é assim. Bom, meus irmãos, mas nós somos ensinados pela palavra de Deus. Alguém pode dizer: mas eu não sou tapete do diabo. Você não é tapete do diabo, você é servo de Deus, e o servo de Deus está acima. E muitas vezes, meus irmãos, precisamos até mesmo ceder, mas estamos mostrando exatamente como Jesus manda. Alguém foi ali, cortou a sua frente, você xinga, você diz um monte de coisa, você está no seu direito. Alguém vai e pega o seu lugar na fila, você está no seu direito de xingar. Você não é bobo, eu não sou bobo, mas, meus irmãos, são tentações na nossa vida para tirar a essência de Deus dentro de nós. E a Bíblia menciona, irmãos, que nós precisamos ser como Jesus, porque Ele mesmo disse que aprender de mim, que sou manso e humilde. Às vezes os crentes não têm nada de manso e nada de humilde, são muito orgulhosos e são muito invocados. Tem crente brigando com outro, já deu crente brigando dentro de igreja. Já deu, e dentro de igreja brigas e discussões e mais discussões dentro de igreja. É um lugar que deve haver paz, é um lugar que deve haver a graça de Deus se manifestando, a alegria do Espírito Santo. E às vezes já deu noticiário de pastor mandando matar outro, infelizmente. Mas onde ficam as Escrituras e onde fica a palavra de Deus, todos somos tentados. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina para nós sermos verdadeiramente filhos de Deus, parecidos com o Pai, semelhantes ao Pai. Hoje é um culto que nós vamos estar ministrando a ceia, a palavra de Deus, meus irmãos, mas ela é importante para a nossa vida, porque nós enfrentamos todos os dias. Nós nos deparamos com os problemas e tentações todos os dias. E a Bíblia fala da provocação, a tentação no dia que estava no deserto. Enfrentamos nosso deserto, passamos pelo nosso deserto. Agora, irmãos, Deus é fiel. Na tentação, Deus é fiel. 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, daquelas que são da carne. Diz ele: mas fiel é Deus, na qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o escape, dará o meio pela saída, para que possais suportar. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo que alguém mexendo com o pitbull e mexia com o cachorro, e de carro o cachorro estava na coleira, estava amarrado, estava na corrente. E aí de repente mexe com o cachorro, tranquilo, o cachorro estava amarrado, estava na corrente, de repente o cachorro soltou. E aquele animal feroz, irmão, se avançou na pessoa. A pessoa deve estar correndo até hoje. Tem pessoas que são assim. O diabo nem está tentando eles.
eles estão poupando o diabo de fazer o seu trabalho de tentador. Eles estão lá se tentando. Eles se deixam ser tentados, querem ser tentados, têm prazer de ser tentado. E com tentação a gente não brinca, porque, irmãos, falta no ser humano o domínio próprio, os recursos para poder vencer. Deus coloca em nós condições, capacidade para vencer. Ninguém pode dizer, não, eu não posso, eu não tenho força, eu sou fraco. Fraco quando não quer. Mas quando somos determinados e nos apoiamos em Deus, na sua graça e no seu poder, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não somos mais do que fracassados, não somos mais do que derrotados, não somos mais do que qualquer outra coisa. Não, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E diante das lutas, diante das provas, diante dos temporais, a Bíblia menciona que nós somos mais do que tentados, mais do que vencedores. Nenhuma tentação, irmãos, a Bíblia diz que Deus manda maior. Ora, mas não é Deus que manda. Essas tentações que são da nossa carne, elas são nossas, não é Deus. Tiago mesmo confirma, conforme nós já lemos. Agora, irmãos, o investimento que Paulo, por exemplo, estava fazendo nos seus discípulos, ele disse, olha, seria inútil se eu estar investindo em vocês, mas vocês não preservar. E Paulo ele escreve isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo estava dizendo que o investimento que ele fez seria inútil se eles cedessem às tentações. Lá nos diz o texto, por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se tivesse tornado inútil. Veja bem, aí o discipulador está ministrando, está investindo na vida da pessoa, fez o Crescendo na Fé, fez o Crescendo 2, fez o TDC, fez o TLA, mas de repente a pessoa cedeu uma tentação, caiu, tombou. E Paulo está dizendo assim, para que o nosso trabalho ele não ia ser inútil. O receio de Paulo é que ele cedesse a alguma tentação. E todos nós, irmãos, temos uma história do passado. Todos nós temos uma história do nosso passado, da onde nós viemos, da onde nós estávamos, que é do passado que o inimigo vai juntar as pedras para construir um campo de batalha para destruir-nos e para lançar as suas tentações sobre a nossa vida. Agora, como é que se luta com as tentações? Como é que eu faço, pastor? Quando eu estiver sendo tentado e eu não consigo mais vencer, eu já caí uma vez e me levantei, mas a segunda vez eu me levantei e a terceira vez eu caí, e como é que eu faço então? A quarta vez eu já caí, a quinta vez. Ora, meus irmãos, vamos diante de Deus saber que existe legalidade na palavra de Deus, que a Bíblia diz: se o justo cair 7 vezes, o Senhor levantará. 7 vezes o Senhor levantará. E a oitava, irmãos, Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, vai levantar aquele que quer se levantar. Deus só não vai levantar quem não quer. Deus só não vai limpar, perdoar e dar o seu perdão, a sua misericórdia para quem não quer. Agora, se eu desejo, eu busco, eu anseio, e com o coração sincero diante de Deus eu me humilhar e me arrepender, eu vou me voltar para Deus. Mas eu preciso zelar, eu preciso cuidar. Como é que devemos fazer para vencer a tentação? Como se luta contra a tentação? Tem uma história bem antiga que eu conheço, que diz que havia um camponês, e ele todo sábado ele ia na praia onde tinham os pescadores, e ele ia com 2 cachorros. Ele tinha 2 cães. Um cão era o preto e um cão era o branco. E ele levava naquela vila de pescadores, e ali ele fazia uma aposta, dizia: olha, eu vou fazer uma aposta aqui, vocês podem apostar qual o cachorro que vai ganhar, o branco ou o preto. E ele diz: olha, eu digo que é o branco. E todo, eu acho que é o preto parece que mais informe e tudo mais. Então fazia aposta, e de repente o que ganhava era o que esse homem fazia, e acabava ganhando. No outro sábado, trazia os 2 cachorros, o preto tinha ganhado na semana passada, e ele disse: olha, hoje eu digo que o branco vai ganhar. Ele: não, mas o branco perdeu, muito feio, o branco é fraquinho. E aí todo mundo então apoiava
ganhava era aquele camponês dizia. E ele, com isso ele ganhava peixe. Nessas apostas ele ganhava peixe. No outro sábado ele pegava e mudava. Dizia, olha, agora quem vai ganhar, o cachorro que vai ganhar agora vai ser o branco. Dizia, mas semana passada o branco ganhava, o branco dele. E assim ele ia trocando. Aí um dia os pescadores perguntaram, como é que tu sabe qual cachorro que vai ganhar? Diz ele, conta. Diz ele, não vou contar, esse segredo é meu, eu não posso contar. Diz ele, não, conta. Diz ele, não vou contar. Diz ele, se eu contar, não vou ganhar mais os meus peixes. Diz ele, não, nós nos comprometemos a dar peixe para o senhor pro resto da vida. Mas conta para nós como é que vamos fazer, como é que o senhor faz. Diz ele, então tá, então eu vou contar. Diz ele, eu pego o cachorro que eu quero que perca, eu deixo ele amarrado, e eu não dou água, eu não dou comida, ele fica definhando e ele fica fraco. E eu trato bem aquele cachorro que eu quero que ganhe. Eu alimento bem, dou ração, dou comida, dou água, solto ele, fica fazendo exercício e tudo mais, outro fica só amarrado ali. E quando eu coloco eles para lutar, o que está fraco, o que está debilitado acaba perdendo. E na vida espiritual é assim, meus irmãos. Se nós alimentarmos a nossa vida espiritual, o que vai ganhar a vida espiritual? Se nós alimentarmos a nossa vida carnal, os nossos desejos, as nossas tentações, o que vai ganhar serão as tentações. E o que eu alimento? O que eu procuro? O que eu faço? Quando eu quero alimentar a minha vida espiritual, eu não perco reunião do aprisco, eu estou desesperado, ansioso pelo discipulado. Eu quero discipulado na minha vida, eu quero vir quarta-feira para receber mais de Deus na escola de discípulo. Tem jornada de oração, falar nisso amanhã, começa a jornada de oração de segunda a sexta, vamos estar aqui na presença de Deus das 5 às 6, de segunda a sexta, vamos estar clamando a Deus. E ele não perde jornada de oração, porque ele está buscando mais de Deus para poder vencer. Mas se ele vai entregando os pontos, não vou orar, não vou buscar, não, estou muito cansado, sabe, está muito quente, hoje deu um dia muito calor, nem vou na igreja. E a vida espiritual vai acomodando. E sabe, irmãos, quando vai acomodando a vida espiritual, a pessoa vai se aquietando espiritualmente. E o inimigo fica ali, só de olho e procurando alguém. A Bíblia diz que ele está procurando alguém que ele possa tragar. Quem que ele vai procurar? Quem que ele vai pegar? O mais forte? O mais valente? Não, irmãos, porque se ele vai pegar um crente mais forte, mais valente, ele sabe que está cheio da graça, cheio da unção de Deus, e vai dar uma ordem para ele, vai resistir ao diabo firme na fé, e a Bíblia diz que ele fugirá. Então, se um crente está revestido, se o Filho de Deus ele está buscando, ele está clamando, ele está se enchendo de Deus, então o diabo não vai mexer nele daquele ali por enquanto. Ele vai tentar aos poucos, em doses pequenas, com pequenas tentações, para ir destruindo a estrutura, para derrubar as colunas espirituais daquele que está firme. Mas o fraco, irmãos, ele vai lá com qualquer conversinha, ele leva. Com qualquer papo furado, ele leva. Com qualquer tentaçãozinha de terceira categoria, ele leva. Leva fácil na conversa, porque não está revestido. Então, para vencer a tentação, primeira coisa, meus irmãos, oração. Jesus foi fazer o que no deserto? Jesus foi contemplar, tirar um monte de foto para depois botar no Face. Não. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Ele foi também, irmãos, não somente para ser tentado, ele foi para estar sós com o Pai, buscar comunhão com o Pai e se revestir, se preparar para algo. Tinha algo diante dele. Quando nós temos tentações, mas nós não temos nada diante de nós para alcançar, nós vamos, irmãos, tendo fragilidade. Tem um algo espiritual bem firme diante da sua vida. Tem um propósito específico na sua vida. Por exemplo, coloca um propósito. Vou fazer o propósito de orar 3 vezes ao dia, como Daniel. Se Daniel orava 3 vezes ao dia e era abençoado aquele profeta, então eu também vou orar. Então faça o teu propósito e não abra mão do teu propósito de maneira nenhuma. Para fazer o propósito de orar uma hora por dia, 2 horas por dia, estabeleça o teu propósito. 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, mas faça o teu propósito. Quando temos um propósito, lutamos, batalhamos por aquele propósito. Isso gera crescimento na nossa vida. Por exemplo, quando nós temos um propósito, como o do Natanael, nós estamos orando pelos nossos
nossos Natanaéis, intercedendo por eles. Nós temos um propósito, trabalhamos por isso, intercedemos por isso, jejuamos e clamamos por isso. Propósito nos levam a avançar. Jesus foi para o deserto por um propósito, e esse propósito era espiritual. Então, meus irmãos, oração é importante. Jesus mesmo nos ensinou na oração, a oração que Ele nos ensinou: e não nos deixe cair em tentação. Jesus orou por isso. Você vai começar seu dia na presença de Deus, e Deus, me ajuda, não me deixa cair em nenhuma tentação. Tu sabe quais são, meu Deus, as minhas áreas de fraqueza e fragilidade. Não me deixe cair. Me segura, Senhor. Me segura e afasta, Senhor. Afasta. Se é aquele amigo, se é aquela amiga, se é aquela pessoa, Senhor, afasta do meu caminho, porque eu não quero ser tentado, eu não quero cair, eu quero te servir, eu quero te agradar. Amém? Porque a segunda forma de vencermos a tentação é fugindo, é escapando. E são as três palavras que o diabo sempre vai usar. Por exemplo, o diabo sempre vai usar a palavra só dessa vez. Ou vai ser a última vez. Ou só um gole e nada mais. Ou, desculpa, isso não faz mal. Não faz mal. E a pessoa cai nessa conversa e acaba indo, e acaba se afundando, acaba cedendo e acaba se afastando de Deus, ficando com vergonha. Meus irmãos, outra maneira também é nunca confiar na carne. Por exemplo, alguém diz: olha, eu paro a hora que eu quiser, eu sei meus limites e eu sei a hora que eu devo parar. Não consegue. Se você não se libertou até agora, você não vai se libertar. Por que eu digo isso? Porque não depende de você querer. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa clamar e buscar a Deus com intensidade. Dizer: Deus, eu não quero, me ajuda, porque eu não consigo vencer. Reconheça. Filipenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: e nos gloriamos em Cristo Jesus. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não é a minha carne que vai vencer a tentação, mas é Jesus ao meu lado, é Jesus comigo. Nós dois vamos vencer sozinhos. É como aquele filho que estava tentando empurrar uma máquina pesada. E o pai diz que está tentando, filho. Pai, estou tentando empurrar a máquina aqui, não estou conseguindo, pai. Diz: meu filho, tu já tentou com toda a tua força? Diz: eu tentei com toda a minha força. Diz: não, meu filho, não é isso. Deixa eu ficar do teu lado, eu sou toda a tua força. E o pai ficou do lado do filho e empurrou com a maior facilidade. Às vezes nós não estamos usando toda a nossa força, estamos usando só a nossa, mas toda a nossa força, irmãos, é a força do nosso Deus, amém? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? É Deus. Sozinho você não vence, sozinho você não consegue. Agora com Deus você é maioria. Com Deus você é gigante. Com Deus você vence gigante. Sozinho você vive apanhando, vive humilhado, vive envergonhado. Sozinho você não consegue vencer. Mas com Deus você é um gigante. Você é um matador de gigante. Você se torna um herói com Ele. Sem Ele você é isca e você é um derrotado. Mas com Ele nós somos gigantes. Amém? Também, irmãos, o nosso grande socorro é Ele, é Jesus. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz que Ele nos socorre, Jesus nos socorre nas nossas tentações. A Bíblia diz: porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, para socorrer os que são tentados. A Bíblia diz: para socorrer os que são tentados. Quem? Jesus. E eu quero dizer, meus irmãos, não brinque, não brinca com perigo. Não vamos brincar com perigo. Como aquele vídeo de alguém atiçando lá um pitbull. E tem pessoas que o diabo nem tenta, porque na realidade o diabo ele é o tentador. Mas outros até poupam o trabalho de Satanás. Eles se atiram nas tentações.
Então nós devemos, meus irmãos, fugir, escapar, abandonar certas companhias, certos lugares, certos ambientes, certo? Que vão levar a isso. Agora, como nós vamos vencer também? Sendo cheio do Espírito Santo, irmãos, e cheio da palavra. Porque a palavra é a defesa e também é o nosso ataque. A Bíblia diz, irmãos, quando Jesus foi tentado, como é que ele venceu? Ele venceu o inimigo pela palavra. Porque a Bíblia menciona assim, Jesus dizendo, está escrito. Quando o Satanás disse, transforma estas pedras em pães, Jesus disse, não, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus usou? A palavra. O que nós precisamos, meus irmãos, no momento dessas tentações e das lutas? Usarmos a palavra, nos enchermos da palavra. Precisamos, meus irmãos, também entender que a palavra não só é a nossa defesa, o nosso escudo, mas também é a espada com a qual nós lutamos, com a qual nós precisamos lutar e utilizá-la contra as tentações, usando a palavra. Quando vem a tentação, não, para aí, está escrito isso, a palavra de Deus diz isso. Precisamos nos encher. Abra, meus irmãos, abra o teu coração, abra o teu coração para Deus. Abra o seu coração também, não somente para Deus, mas se você já tem o teu discipulador, se não tem, aguarde, espere, será designado um discipulador para você. Abra o seu coração para o seu discipulador também, para que possa ajudar, para que te possa orientar. Alguém que seja cheio do Espírito Santo também, cheio de Deus. Jesus, irmãos, enfrentou todas as tentações. Não, pastor, essa tentação Jesus não enfrentou, não. Aqui eu enfrento, Jesus não enfrentou. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus enfrentou todas as tentações. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Em tudo foi tentado, mas sem pecar. Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que ele foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz que ele não cedeu, que ele não pecou. Ele foi tentado sim, como nós fomos tentados, como somos tentados, ou como possivelmente podemos ser tentados, mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. Em tudo foi tentado, é o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 15, mas em nada ele cedeu, em nada ele pecou. Bem, Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14, conforme já lemos, diz, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído, enganado pela sua própria concupiscência. Agora, irmãos, Jesus nos ensinou que devemos orar para nós não cairmos. Lucas capítulo 11, versículo 4, e Mateus 6, 13 também, diz, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 26, verso 41, também diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 4, 13, assim tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Na realidade, Jesus não foi tentado só uma, duas e a terceira vez. A Bíblia diz que o inimigo deixou ele por um tempo para encontrar a ocasião oportuna, para o momento certo, na hora certa, poder dar o seu bote. E para nós concluirmos, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, só humana. Mas fiel é Deus, a qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também por meio da saída para que possais suportar. Meus irmãos, segundo Pedro 2,9, também o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. A Bíblia diz, o Senhor sabe livrar da tentações os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. O que devemos fazer, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo, irmãos, que a menor distância entre a tentação e a vitória da tentação é a oração. A menor distância entre a tentação e a vitória da tentação, irmãos,
é oração. Na tentação devemos orar e clamar intensamente a Deus. Jesus foi tentado a transformar pedras em pães, usar o poder divino para os seus próprios fins, para ele se beneficiar, mas ele não fez. Aquela troca do imediato pelo eterno. Jesus escolheu o eterno. A preferência pelo Deus desse século, pelo Deus do universo, dono de todas as coisas e criador de tudo. A Cristo, o Senhor Jesus se rendeu ao Pai, à vontade do Pai. Temos, meus irmãos, uma luta. Agradarmos a Deus ou agradar as tentações que o inimigo lança. Quem peca somos nós. Quem cede à tentação somos nós. E nós jamais vamos poder dizer, depois que caímos numa tentação, dizer, olha, foi bom ter acontecido isso, foi permissão de Deus. Não, irmãos, Deus não faz isso, Deus não age assim. Nós é que erramos, nós é que falhamos, mas nos achegamos a Deus a pedir a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor tão grande para conosco, e pedir a Ele o seu socorro. E queremos distância daquilo que está errado, e buscarmos a santidade com Deus, uma vida com Deus, termos a nossa vida e um propósito com Deus. O inimigo vai se levantar contra a sua vida, querendo te derrubar, mas em nome de Jesus você esteja firme na fé. Deus tem planos na sua vida, amém? E o diabo quer atrapalhar. Diga misericórdia. O inimigo quer atrapalhar o plano que Deus tem. Vamos ficar em pé.